Olha só, Léo, Eric, Helena, Duda. Boa noite. Casimiro, Pedro Augusto. Eu vejo todo mundo. Se tivesse todo mundo aqui numa sala presencial, o negócio ia pegar, hein? De contaminação, provavelmente. Olha quanta gente, 40. E aí, pessoal? Vivi, tá me ouvindo? Aqui, participantes. Ah, quanta gente. Por favor, aceita uma moça pouca chamada gente, Tamara Aluane, que ela tá pedindo toda hora lá, mas não foi aceita ainda. Todo mundo aqui. Mas ela tá aqui. Todo mundo aceito. Ela tá falando que ninguém me aceita, vocês não me aceitam. Ela tá Ela aqui, sem sim. reação, olha ela abrindo a mão dela. Todo mundo André, ela tá aceita. mutada. Não, é que o microfone dela, nos pontinhos. tá desligado. Sim. Na verdade, o microfone dele Tem que ser amiga minha tá mesmo, sendo né? desligado. Lá só pra embaixo vocês saberem, tem eu aquela deixei... fileira, tem um mute. Aí você clica nele e desmuta. eu vou desativar o som de todo mundo também, para a conversa poder caminhar. E aí já vou ensinar uns recursos para vocês poderem pedir a palavra. Maravilha. Tá? Tem gente aqui chegando. Ô, Vivi, nessa parte tecnológica aí você dá um suporte, porque eu vou fazer a moderação da conversa em alguns momentos, você também, obviamente, mas na parte tecnológica você é o norte, porque... Vou deixar, eu sou a anfitriã aqui do comando. Ótimo! Eu fiz praticamente uma aula hoje de Zoom, de manhã. Legal. Quanta gente Agora querida, deu? que bacana. Aí. Ah, então beleza. Não tava rolando. Vocês, André, Samuel e Matheus, fizeram alguma coisa de gravação de aula essa semana aí para a escola, alguma coisa? Não pelo Zoom, né? Tá. Eu soube de muitos professores fazendo, né, essa coisa de gravar vídeo, fazer aula diferente e tal. Bom, vamos procurar começar. Eu vou dar as primeiras orientações. Já tem 53 pessoas aqui. Estou super feliz com a audiência. Que potência vocês três, não, meninos? Que coisa maravilhosa. Então, vamos lá. É o seguinte. Sejam bem-vindos todos. Bem-vindos, bem-vindas. Quero agradecer a presença e o aceite desse convite do Samuel. Agradecer ao Samuel, o André e o Matheus, para conduzir essa aula sobre epidemia e sociedade. Essa aula ela é especial de uma série de lives que a gente fez na VRS Cursos, que é o nosso espaço de cursos aqui em Jundiaí. A gente atende empresas, mas também tem o nosso espaço aqui. E aí, por motivos que todo mundo já conhece, já está sentindo na pele também, a gente está sem poder se encontrar. Então, nós criamos essa forma de estabelecer relação com as pessoas, de levar conhecimento, levar reflexão também. Então, eu sou Vivian, eu que idealizei o espaço, conheço mais longamente, né, o Samuel, o André também, o Matheus mais recentemente. Estou bem feliz de ter vocês conosco na VRS e fazer essa estreia já no online, né? Então, a gente vai fazer essa aula. Vocês pensaram em quanto tempo, meninos? Que eu nem falei com vocês disso, né? 5 horas, né? Hora, né? Coisa de 1 hora e meia, né, Samuel? Matheus, por aí. Seria essa a ideia, 1h30, dependendo de como as pessoas quiserem participar, falar, perguntas, pode durar um pouco mais. Tá aberto, né? Tá aberto. Por aí, mais ou Tá menos. A gente não vai sair hoje à noite, não. Tá, a gente tem 62 pessoas aqui no online, certo? Então, eu vou pedir para todo mundo deixar seu microfone no mudo, se já não estiver. Eu já vi que muita gente está. Posso desativar também aqui. Vou desativar o som de todo mundo. Pronto. Deixa eu ativar agora, então, do André, do Samuel e do Matheus. E aí, se vocês... Acho que a galera que é mais jovem do que nós, né, meninos? Talvez eles conheçam até mais os recursos que nós. Mas só para vocês saberem, eu deixei o bate-papo aberto, então vocês podem clicar aí para vocês participarem do bate-papo, mandarem as perguntas por aí, fica na lateral direita da sua tela. E nessa lateral direita também tem os botões que vocês estão vendo aí, de verdinho, de tô gostando, concordo com essa afirmação, concordo com essa, enfim, com essa colocação de algum deles. Um xizinho de não concordo.
E aí vocês podem, então, estão vendo que tem uma coisinha assim de reticências? Então, vocês podem usar um joinha para cima, né? Um não gostei para baixo também. E deixa eu ver onde que tá aqui. Oxe, meu Deus. Ah, interessante, ele não tá por aqui. Que tinha uma coisa de chamar, de pedir a palavra. Vocês conseguem, que eu sou anfitriã, alguém consegue ver se tem uma mãozinha de pedir a palavra? Tem, O Eric tem uma tá mãozinha, botando. tá Ótimo, escrito raise beleza. hand. Perfeito. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, em vez de ativar o seu som e aí ficar meio, né, se muita gente quiser falar, então faz isso. Aciona essa mãozinha, eu tô de olho aqui e eu sinalizo para os meninos, se estiverem super empolgados falando, eu sinalizo quem é que levanta a mão para falar. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Beleza. Então, seguimos assim. Essa aula está sendo gravada, depois eu vou colocar ela disponível lá no YouTube. Vou aprender a fazer isso, mas acredito que não tenha mistérios em relação à gravação. E, enfim, de novo, quero agradecer a presença de todos vocês numa sexta-feira. É que agora não tem muito dia da semana, depois de tudo que está acontecendo. E é justamente esse o tema de hoje, então, essa pandemia. Eu assisti recentemente aquele Explicando, que tem um episódio sobre pandemia. E aí tem uma visão histórica sobre pandemias ao longo da nossa humanidade, como ela transformou e impactou a civilização também. Então, pode ser, não sei, né, exatamente se é o tom que vocês vão levar, mas acho que a ideia é fazer esses múltiplos olhares sobre o mesmo tema que está aí latente para todo mundo. Tá bom? Então, Samuel, você é o mediador, condutor. Maravilha. Gente, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com amigos muito queridos, né? Vivi, o André e o Matheus. Cabe só uma rápida apresentação. Acredito que todos, quase todos nos conheçam, mas é sempre importante, eu acho, nos apresentarmos aqui. Eu sou professor de Sociologia, sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, né? Pesquisa de mercado. E convidei, não sou ninguém para convidar. Estamos aqui juntos, né? Eu, o Matheus, o André e a Vivi, para falar um pouco desse tema, né? Foi um pouquinho antes da gente começar, eu queria só apresentar, na verdade, os nossos amigos aí, o André e o Matheus. O André ele é formado em letras pela Universidade de Campinas, né? Pela Universidade Estadual de Campinas. Cadê o Samuel, acho que travou o seu som aí, não sei. É uma informação tão pesada que... O Matheus, ficou paralisado. além de historiador formado pela Universidade, colegas de trabalho, amigos. Samuel, de repente, tira o seu vídeo um pouquinho para ver se a conexão melhora. Voltou? Ó, vou interromper o seu vídeo rapidinho, peraí. Vamos ver. Vai lá, Samuel, pode continuar falando. Vamos ver se vem. Deixa eu ver. André, quer você se apresentar, já que... talvez eu me apresente até melhor, né? Sei lá. O Samuel saiu, acho que ele saiu para conectar de novo. Vai lá. Ele vai conectar de novo, então vamos lá, pessoal. Quero dar boa noite para todo mundo aí, em primeiro lugar, né? Tô vendo os carinhas aí, alguns só nomes, outros nomes com carinhas. Quanta gente querida, quanta gente legal, quanta gente de todos os tempos aí, né? Meu nome está na tela. Sou André de Freitas Barbosa, sou formado em letras pela Unicamp, como o Samuel já dizia, né? Tenho uma experiência corrida aí de 15 anos em sala de aula, entre ensino fundamental e médio, com todas as frentes de língua portuguesa. E a minha praia é literatura, né? Literatura de todos os tempos, de todas as línguas, especialmente as de língua portuguesa. E fico muito honrado, muito feliz de encontrar a Vivi, né? Depois de tempo e Não de fala novo, agora. né? Embora virtualmente com todos vocês,
para falar de um tema, ao mesmo tempo, tão urgente, tão caro, tão interessante e que tem tudo a ver com o meu próprio objeto de estudo, né? Passo a palavra aí para o meu amigo Matheus. Oi, boa noite a todos. Assim como o André, estou vendo algumas carinhas aí antigas que fazia tempo que eu não via, alguns que já faz aí umas 2 semanas que não nos vemos, saudades de vocês. Mas agradecer o convite da Vivi e que por meio do Samuel, eu, o André e o Samuel nos encontramos e decidimos fazer essa conversa nos tempos que nós estamos. Como o André falou, é importantíssimo fazer isso. Eu sou formado, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou formado em História e em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Sou colega de trabalho tanto do Samuel quanto do André, no Colégio Poliedro. E é um prazer estar aqui. Eu já rolei as páginas para o lado e já vi que tem várias pessoas, vários nomes, e estou muito feliz de estar aqui. E é importantíssimo, eu acho, o assunto, né? O assunto é o assunto que, se você ligar a televisão, não sai da mídia, não sai da nossa cabeça, nos angustia muitas vezes. E trazer uma conversa com um viés literário, no caso do André, sociológico, no caso do Samuel. E eu vou tentar fazer uma conversa, a gente vai tentar uma conversa mais descontraída, informal, sobre temas, e eu vou jogar um enfoque filosófico, histórico. E, à medida do possível, a gente vai tentando fazer esse debate aí. Acho que o Samuel voltou. Eu voltei, agora para ficar. Apresente-se, Samuel. Já me apresentei, mas me apresento novamente, sem problema. Tom pesado da conversa, só se for eu o pesado, né? Porque nós vamos fazer a melhor conversa possível aqui, tranquilamente. Sou cientista social formado pela Universidade de São Paulo. Caberia uma provocação aqui, o André e a Vivi falando da USP contra o Unicamp, aquela coisa toda, mas não vou fazer isso. Vocês me ouvem bem? Sim, Samuel. Sim, Samuel. Tá tudo certo, né? Bem, super bem. Então tá bom, maravilha. Então tá bom. Eu acho que é importante a gente começar. O André, eu acho que era importante começar pelo começo. Eu acho que o André tem uma grande contribuição para a gente nesse começo, fazendo um paralelo entre... Para a gente entender um pouquinho, né, desses termos epidemia e sociedade, acho que seria interessante fazer um paralelo com a contribuição do Matheus e com a minha também, com relação a epidemias e a sociedade com o passar do tempo. Então vamos lá. Vamos lá? Tomando a palavra um pouquinho aí, né? Já peço a compreensão de todo mundo aí, junto com o Matheus e o Samuel, porque nosso negócio é fazer isso ao vivo, né? Quer dizer, ao vivo está acontecendo, mas exatamente. Assim, vocês me entenderam, né? Do que a gente pensa num primeiro ponto. Quando a gente fala em epidemia e sociedade, isso a gente até colocou na descrição da nossa aula inicialmente, a gente pensa em 2 conceitos contrastantes, que a palavra epidemia já traz em si uma carga negativa muito forte, epidemia ou pandemia, né? Que é um termo que usa aí um outro morfema, né? Mas com sentido muito parecido, porque a raiz é a mesma. Então, é doença, é peste, é o mal, é a miséria, é a desgraça. Acho que todo mundo concorda que esse é o senso comum imediato quando se pensa em epidemia, né? O mal, né? O ruim, o péssimo. Isso está muito claro. Algum louco entrou. O que tá acontecendo na linha aí, galera? Ô, Vivian, fecha o áudio dessa pessoa. Você tem como fechar? Ele tá colocando. Desativei de novo. Vamos ver. E vocês que são os co-roasts, vocês podem desativar. Mas eu desativei e ativa de novo. Tira ele. Exclui ele. O que está acontecendo? Exclui ele. Pronto, feito. Yes. Vamos lá.
Ele foi contaminado pela peste. Cadê? Ativei aqui agora. Sam, te amo. Bom, Vai lá, André, eu tinha desativado. Ativa o seu, isso, beleza. Isso. Todo mundo me ouvindo agora? Ufa, Sim. momento pandemia, gente. Assim, Isso. Sabe o que é interessante tão nesse tenso caso? o negócio que a pessoa ficou Não. tensa. O interessante nesse caso é a gente lidar com o improviso, né? Porque numa sala de aula você já veria exatamente qual é o que teria feito um negócio desse, né? E a gente tiraria o... Mas tudo bem, né? A gente tirou da sala do mesmo jeito. Exato. Tá comigo. Olha aqui, ó. Não alteramos o tom de voz, né? Ficamos totalmente tranquilos. exatamente. E a gente continua a nossa aula de maneira... Ai, meu Tá. Deus. Mas eu dizia que epidemia... Ó, gente, eu dou aula para adulto, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Mas a gente tá nesse, Não. estamos nessa vida para isso. Gente que tem histórico de atleta dá um jeito nisso aí. Mas epidemia é um termo negativo. Quando a gente fala em sociedade, a gente pensa num progresso social. Acho que posso continuar. Quando a gente fala em sociedade, a gente pensa em progresso social. Então, a gente contrasta com epidemia e sociedade. Só que o nosso viés é justamente pensar em epidemia como algo inerente ao processo civilizatório. Como assim? Vou usar uma palavra até do mundo corporativo. Epidemia como uma espécie de oportunidade para se civilizar. Assim como a gente tem aí o amor cortês no tempo medieval, faz parte do processo civilizatório, assim como a gente tem as relações de trabalho. Então, assim, o enfrentamento de epidemias é um motivo, e às vezes até uma necessidade, para um avanço intelectual, para uma melhoria enquanto civilização. Tá? Então, eu, no meu caso em particular aqui, vou trazer algumas leituras, algumas intertextualidades e algumas visões que grandes textos literários fazem de grandes epidemias históricas. Ora, com uma visão mais religiosa, ora com uma visão mais catastrófica, ora com uma visão mais artística mesmo da coisa, mais fatalista, algumas vezes mais esperançosa. Então, queria deixar isso bem claro como nosso viés, né? Encarar a epidemia, ou pandemia, no caso, não só como a situação histórica do momento atual, mas uma situação que vem se repetindo de maneira cíclica em vários momentos da humanidade e que nós enfrentamos nesse momento. Matheus vai falar agora um pouquinho sobre a parte filosófico-histórico da coisa. Espero que com menos turbulência do que eu, tá? Só para deixar a coisa igual, eu já estou dizendo que eu vou gritar aqui enquanto ele falar, porque, tá? Isso não vai ficar assim. Eu sei que isso é coisa do Samuel. Isso é coisa sua, Samuel. Isso é coisa sua. Deve ser algum Você plantou alguém aqui? Você plantou alguém aqui para fazer isso? Para me sabotar. Temos crianças na sala, hein, gente? Então, por favor, não se preocupe, a gente dá aula para as crianças, não se preocupe. Eu espero que a turbulência tenha ficado só para o André. Isso, exatamente. Bom, falou o atleta, não é? Quase. O que o André falou, e realmente só a palavra pandemia, ela já nos traz uma angústia, uma tensão, um medo, um estresse. E eu posso dizer, todo mundo está vivendo isso. O que o André falou também, de que isso é uma recorrência histórica, é quase que inerente à nossa civilização, é completamente real. Nós estamos vivendo um momento das nossas vidas completamente único, histórico, no sentido não tão bom, histórico, mas essas coisas aconteceram inúmeras vezes, em locais menores, talvez, várias epidemias em uma cidade ou num país, em escala mundial, assim, nós estamos vendo pela primeira vez, e nesse sentido é histórico. E o que eu queria começar, e até discutir um pouco e ver o que meus colegas acham, mas a nossa relação com uma tragédia como essa, que é uma tragédia silenciosa, rastejante, porque ela vai aos poucos e as notícias vêm dia a dia, o que nos angustiam, o que nos deixam cada vez mais preocupados, mas é a posição que a sociedade e o indivíduo tem frente a uma catástrofe como essa, né? A uma epidemia. E quando eu digo catástrofe, não precisa ser
muitas mortes, a destruição de um país. Uma vida é a humanidade. E se uma vida é levada, eu acho que é preciso pensar sobre isso. Então, a relação que a sociedade tem, e isso aumenta muito com relação à rede social, a essa grande informação que a gente recebe, como nós lidamos com isso. Eu acho que, eu falo por mim, acho que falo por todos, que é muito difícil saber o que esperar, né? E há uma posição filosófica, e eu queria começar por aí, uma posição filosófica que alguns conhecem, chamada estoicismo. O estoicismo é você lidar com as coisas de uma maneira serena e tranquila. Então, qualquer coisa que você não possa evitar, como, por exemplo, coisas da natureza, você simplesmente aceita. Então, é a questão da pandemia. Nós podemos fazer o que contra ela? Reclusão, podemos medidas econômicas, pesquisa científica, tudo isso deve ser feito. O estoicismo, ele não é de maneira alguma, uma resignação ou ficar parado, mas com certeza é você aceitar. Isso eu não posso evitar. O vírus existe, ele se propaga e é inevitável. Então, um estoico, seja um imperador romano, como Marco Aurélio, seja outros filósofos, vem frente a isso eu vou aceitar, não tenho o que fazer. Inclusive, a morte é a aceitação, vamos dizer assim, passiva, não é uma aceitação não resignada, mas essa é a natureza. Eu confesso que jamais consigo isso. Eu não sou estoico de maneira alguma. Se eu estou no meio do trânsito, eu acho que o trânsito foi feito contra mim. Se eu tô andando na rua e começa a chover, a chuva foi para mim. Então, a atitude estoica é muito bonita, mas quem seguir isso, parece que as coisas são para você. Nós tendemos a individualizar isso. E eu queria saber se vocês conseguem, talvez o Samuel, pelo seu viés mais religioso, consegue uma atitude estoica, Samuel, frente a uma pandemia como essa? Ô, Matheus, ajuda a gente a entender assim, o estoicismo, aí a oposição a isso é? Uma oposição? Eu não diria que tem uma oposição, Vivi. Talvez é você simplesmente aceitar, evitar qualquer problema. A meta, o lema do estoicismo é nada que eu não puder evitar deve me abalar. Então, as coisas, se cair uma pedra, um meteoro na sua casa, destruir sua casa, você não pode fazer nada para evitar e simplesmente aceita. O estoico, ele aceita. É claro que se acontece alguma coisa com você que você pode evitar, o estoico vai dizer, você deve agir. Mas algumas coisas, e ele fala, obviamente, da morte, não há como evitar. Então, o Marco Aurélio, ele tem uma longa passagem sobre a morte do filho dele, como ele simplesmente não fez tudo o que podia. Mas eu acho que na nossa sociedade, o Samuel, ele vai falar um pouco depois disso, de uma sociedade contemporânea, a gente vai chegar a isso, eu acho que é o mais importante, né? É muito difícil essa aceitação, ok, a natureza é assim. É uma tentativa de unir-se à natureza, de estar junto com ela e todos os males que trazem, né? Mas eu confesso, a atitude estoica para mim é inviável, né? As coisas foram feitas para me prejudicar. Se a internet não funciona, como é que eu vou aceitar? Não estou aqui, gente. Tudo bem, vou fazer outra coisa, uma fogueira. Não, eu vou ficar muito louco da vida, né? Fale, Samuel. Não, para mim, como católico, e agora falando pela questão da fé mesmo que eu tenho, né, eu tendo a ter uma visão mais estoica das coisas, mesmo tendo diferenças entre o estoicismo e o cristianismo, né? A questão do prazer, né? O cristianismo ele da dor, na verdade, né? O estoico, ele foge um pouco da dor, né? E o cristão, ele de certa maneira, ele entende a dor, ele faz com que a dor seja parte da vida dele. Mas eu acho que mais importante do que isso, eu vou fazer uma provocação aqui, antes de aceitar essa sua provocação religiosa. A Tamara fez uma pergunta que eu até escrevi aqui, que eu achei interessante, que eu acho que é por ela que a gente poderia começar. E o André dá um overview aí com relação à literatura, também pensando nisso, e com as nossas intervenções, obviamente. As epidemias civilizam? O que você acha, Matheus?
as epidemias, aquilo que o André falou, né, como um processo civilizatório. Se muita gente muito tem se veiculado, a humanidade vai sair diferente, a humanidade vai pensar mais no próximo depois dessa epidemia que nós estamos passando. Olha, Samuel, eu confesso que eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu acho que já houve catástrofes maiores, né? O André, sei que ele vai começar a falar um pouco sobre a peste negra. A peste negra, ela, na Idade Média, no século XIV, para se ter uma ideia, ela matou 1/3 da população europeia. Não é 1/3 dos contaminados, é 1/3 da população europeia. Então, é um número assustador. 33% da população europeia morreu da peste negra entre os séculos 14 e 15. Ela teve vários ciclos. Agora, e a humanidade não civilizou-se, né? É só, por exemplo, pega um grande exemplo histórico. A peste negra ocorreu no século 14. A grande mortalidade foi no século 14. No século 16, os europeus chegam na América e se utilizam de uma guerra viral bacteriana contra os indígenas, simplesmente para o extermínio. Então, aprenderam alguma coisa com isso? E séculos depois... Para você... Oi, Samuel. Não te ouço. Parou a... Só congelou concluir. a imagem do Samuel. E séculos depois, século XVI, XVII, eu vejo que... Mas é porque eu tava... Não me ouve? Estou te ouvindo agora. Pode falar. Agora sim. Agora não. A sua internet está... Continua. Então, eu digo que eu sou cético porque eu não acho que a humanidade aprendeu. Eu acho que nós vamos nos abalar, a humanidade vai criar programas de assistência e espero que eu esteja muito errado, que rede social, laços de fraternidade se criem, economias fortes ajudem economias fracas, mas o egoísmo, a luta por si, eu acho que isso é... E nisso, eu acho que a filosofia, ela mostra que o egoísmo humano, ele prevalece, né? O individualismo. Vamos lá? Posso tomar a palavra um pouquinho aí? Por favor, André. Muito obrigado. Eu quero pegar esse link aí da peste negra que o Matheus comentou e defender essa ideia aparentemente esdrúxula da epidemia como processo civilizatório a partir deste livro aqui. Dá para ver? Não sei se está focando. Tá? Dá para ver? Então, este livro é o Decamerão, é um livro fininho aqui, ó, Decamerão, de Giovanni Boccaccio, escrito entre 1348 e 1353, e tem justamente a peste negra como pano de fundo e, mais do que isso, como motivo. Esse livro aqui é uma das maiores obras da humanidade, marcando inclusive a transição do pensamento medieval para o pensamento renascentista, que vem na sequência. O que nós temos aqui? A peste negra assola Florença, no século XIV. E 7 moças esclarecidas, dentro de um templo, decidem fazer uma viagem ao campo. Vão fazer essa viagem ao campo acompanhadas de 3 rapazes e vão contar histórias. Histórias libertinas, histórias eróticas, histórias de amor, histórias trágicas, enfim. É o primeiro livro de linha realista, no sentido mais amplo da palavra, do qual se tem notícia. Ou seja, a peste em si, claro que é uma desgraça, é uma coisa a ser evitada, a ser combatida, né? Porém, a partir dali você tem o homem colocando o conhecimento científico como diapasão, né? Como padrão, num primeiro plano, e marcando de uma maneira muito simbólica, a partir de uma obra que também é escrita, não em latim, mas em dialeto toscano, ou seja, uma das primeiras obras em dialeto vernáculo, uma língua mais acessível, portanto, uma língua mais popular, portanto, de viés mais realista, usando, portanto, a questão da peste como motivo para a criação da beleza. Não a peste em si, mas como algo motivador. Inclusive, até uma leitura que eu vou recomendar para todos aqui, essa edição é belíssima, daquela famosa coleção da Abril Cultural, do começo dos anos 70, o Decamerão de Boccaccio. Quer dizer, a peste como algo motivador. Decamerão, deca, 10, né? Decamerão, emeron, significa em grego jornadas, 10 jornadas. São 100 novelas, né? Ou 100
histórias curtas, que tem a peste como pano de fundo, que inclusive descreve de maneira muito realista. Parece que foi escrito em 2019, 2020, a respeito de como isso assolou a humanidade num certo ponto. Então, nesse ponto específico da transição do pensamento medieval para o renascimento, né, pensamento humanista, a peste foi sim, não uma causa, mas um ponto importante como elemento motivador de um processo civilizatório. Passo a bola para o Matheus aí, ou para o Samuel na sequência. Só mais, André, de um processo civilizatório, de uma criação literária, belíssima. Agora, uma coisa humana, da humanidade como um todo, eu acho que a história ela se repetiu por um egoísmo humano, uma individualidade, a busca de lucro, a busca de riqueza, seja na América, seja na exploração de outros lugares. Os problemas dos outros, para nós, nos importam pouco. Eu vejo assim, né? Exatamente. Aí você tem também a peste como denúncia, né? E aí, literalmente, a grande obra de Camus, que é uma denúncia do nazismo, aí fazendo aí uma viagem vertiginosa para o século XX. O que nós vamos ter aí? A peste como algo não material ou direto, concreto, mas a peste como algo simbólico e alegórico, né? O enredo dessa obra que é fantástico, de tão simples, né? E de tão profundo. Você tem numa cidade da Argélia, Oran, se eu não me engano, um médico que encontra um rato morto na rua. E a partir dali a peste vai infectando as pessoas numa progressão geométrica, até chegar na desgraça absoluta e no caos do absurdo. Muita gente diz que isso aqui, inclusive, é uma expressão literária da filosofia existencialista. Aqui você vai encontrar um viés político que absolutamente não existe no pensamento humanista, né? Denúncia ao nazismo. Então, esse livro aqui puxa toda uma riqueza alegórica entre os anos 30, 40, 50, a respeito da peste como representação do mal, o rato nazista, né? Algo que você não vai encontrar na literatura humanista. E, portanto, novamente, um índice do processo civilizatório. Samuel, você não fala nada, Samuel? Travou de novo? Não, eu tô um pouco assustado, porque é o seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, Samuel. Me ouvem? Então, é que acontece o seguinte, eu não escrevi nada, alguém entrou no meu, como se fosse meu nome, e começou a escrever coisas no chat, que eu tenho recebido, mais uma vez, são coisas que eu não tô controlando. Alguém entrou como se fosse o meu nome. Tá rolando um negócio de invasão mesmo. Nossa, mas tem Já ouvi falar. um impostor entre nós? Eu não sei como mexer nisso. Essas coisas são muito tecnológicas para uma pessoa como eu. Caramba. Vivendo e aprendendo. O meu Vidilha com 2 L's, eu peço desculpas a todos vocês, mas eu não sei o que fazer. Bom, enfim, eu não estou escrevendo nada, tá, gente? Porque eu estou no celular e o celular ele não me permite entrar nem para ver o bate-papo. Eu só vejo as mensagens. Já tirei, Samuel, já tirei. Tá? Já tirei. Fique em paz, tá? Tá bom, tá certo. Gente, mais uma vez eu peço desculpa. Bom, peço desculpa, não tenho nem o que pedir, porque não tenho nem deixa eu fazer posso fazer uma colocação só em relação a essa discussão, né, sobre se as epidemias ou pandemias elas civilizam, né, de alguma forma. Eu não estou muito na área científica mais há alguns anos, uns 3 anos. Eu fiz doutorado, né, na Unicamp, fiquei em pesquisa, então fico muito atenta às questões de ciência. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, as epidemias favorecem os avanços científicos. Vocês concordam com isso? Querem comentar à luz desse aspecto, na verdade? Ou a gente vai para o caminho da sociedade de uma forma mais geral em relação a comportamentos? Acho que, como o Matheus bem colocou, eu fico esperançosa que as coisas sejam diferentes depois dessa pandemia, mas às vezes fico desesperançosa também de dizer, não sei. A gente vê momentos em que houve chance de fazer algo diferente e não foi feito. E lembro do João Baldo Ribeiro falando uma vez na Flip que ele não tem esperança, não tinha, né, na época, não tinha esperança da civilização mudar porque a gente há séculos não aprende coisas básicas sobre a humanidade.
Então, eu queria que vocês comentassem esses aspectos. E Samuel, se você quiser a palavra também. Vai lá, Samuel. Bom, eu acho que tem um pouco de cada coisa aí. Eu, como bom sociólogo, eu fico sempre em cima do muro, de certa maneira, porque, na verdade, tem sempre um lado positivo e um negativo, né? E, para mim, é exatamente isso. Ao mesmo tempo que nós temos ações interessantes, como a pessoa que pega e entra coloca no elevador do apartamento dela, do prédio onde ela mora, eu vou comprar coisinhas para senhoras e para os senhores que não podem sair de casa. Da mesma maneira, tem gente que é contra o isolamento e que acha que tem que abrir mesmo o seu negócio, o seu comércio. E tem dois lados sempre, né? Eu acho que, da mesma maneira que a praga veio, aí o André, eu acho que pode me ajudar com essa relação, porque ele é o da literatura, mas assim, me vem, por exemplo, da mesma maneira que a praga vem para surtir efeito aos egípcios, para que eles libertassem o povo judeu, essa praga trouxe desgraça para o próprio povo egípcio, né? Então, é uma coisa muito... tem sempre um lado positivo e um lado negativo ali, né? André, fale alguma coisa. Isto, passa a bola para mim quando não souber, exatamente. Mas você falou da Bíblia aqui. Tá? Essa edição você não conhece, Samuel. Você não conhece essa edição. João Ferreira de Almeida, século XVIII, tudo bem? 1890, meu amigo. Isso aqui é edição do diretor, entendeu? Isso é a versão do professor, tem as respostas atrás. Aqui. Não vou passar para você. Se você pegar Êxodo, do capítulo 7 a 12, você tem a descrição talvez mais famosa universalmente da praga na literatura. Fica bem claro que eu vou encarar a Bíblia aqui como literatura, evidentemente, né? Embora haja muitos vieses para a gente trabalhar aqui. Que são as 10 pragas do Egito, né? No tempo da fuga dos hebreus do cativeiro do Egito, obviamente, né? Lá na antiguidade. Se você pode ler a praga, então, sob um aspecto, vamos chamar assim, triunfalista. Então, você tem lá a primeira praga, né? As águas do rio Nilo se convertem em sangue. Isso tem um sentido simbólico. Segunda praga, rãs cobrem a terra. Terceira, piolhos atormentam os egípcios. Depois moscas, depois morte de animais, depois pústulas. Pústulas. Uma bela palavra com um sentido horrível, né? Pústulas, bolhas, que depois no Decamerão Boccaccio vai chamar de bubões, né? É a peste. E nem assim o faraó libertava o povo. Se você ler sob um viés judaico-cristão, isso é triunfalista, ou seja, eu tenho as pragas para o bem, né? Se eu leio sob o viés dos deuses egípcios que são derrotados pelo grande Deus de Israel, o único e verdadeiro, você tem aí o viés exatamente contrário. Então, é possível observar as pragas sob vários pontos de vista, né? É possível observar as pragas como um fatalismo divino, é possível observar as pragas como algo que não pode ser explicado ainda cientificamente. Então, eu tenho esse viés, vamos dizer, mais triunfalista mesmo, ou esse viés, até certo ponto de vista, mais fantasioso, próprio do exagero dessa literatura dos tempos bíblicos, né? Que é uma literatura tão hiperbólica, uma literatura tão forte, uma literatura que vem da própria ordenação de Deus. E a 10ª praga é muito simbólica, que é a morte dos primogênitos e dos animais que são atingidos. Só aí o faraó vai libertar o povo hebreu. E mesmo após essa libertação, o faraó ainda corre atrás e só é impedido mesmo porque eu tenho triunfalmente a famosa abertura do Mar Vermelho, que encerra esse ciclo de pragas, né, para dar início a um novo ciclo de quê? De sofrimento, que é a saga do próprio povo judeu, marcado por novas pragas futuras. O curioso é que a gente pode fazer essa ponte até o século XX, quando a gente vai ver uma perseguição de judeus de novo, vistos aí, por sua vez, como pragas, né, pelo rato nazista. Então, a gente faz até esse link aí, por que não? Com a peste de Camus, né? Então, eu trago a Bíblia, mais uma vez, como uma ilustração de como que as pragas são um mote, não agora tanto do processo civilizatório, mas como algo superior, triunfalista. A praga, olha que coisa interessante, a praga como um signo de libertação. Ela marca não a decadência de um povo, mas a libertação de um outro.
para que, de novo, ela some, polemicamente, um viés positivo. Um viés positivo. Samuel, Mateus. Esse viés positivo que você trouxe, André, das pragas do Egito, de que estão na Bíblia, de sendo... toda aquela ideia, né, de uma passagem, né, de que o povo necessita de uma passagem, o sofrimento enquanto processo civilizatório. E esse processo civilizatório, eu acho interessante a própria palavra civilização e essa dicotomia entre civilização e barbárie. A barbárie é sempre aquilo que nos amedronta, que nos aflige, é o outro. Então, a barbárie pode ser tanto o vírus, a peste, ou algum pecado mortal da humanidade, mas também é o desconhecido. Então, eu vejo que há uma relação muito forte da humanidade tentar explicar o desconhecido. E nós podemos, né? E eu acho que isso... E aí, vocês colocou uns livros, eu tenho aqui o Nietzsche, um mini Nietzsche, ó, pequenininho. O Nietzsche, ele... Bonitinho, né? O Nietzsche, ele coloca a ideia de que nós toleramos catástrofes de todas as formas. Nós conseguimos suportar muitas coisas, exceto o desconhecido. O medo ao desconhecido. A morte. E por muito tempo, eu acho que isso, Vivi, aquilo que você, retomando a sua fala, com relação à ciência, hoje nós sabemos o que é. Então, imagina o que está acontecendo sem saber a causa, que foi a peste no século XIV, que foram as pragas do Egito, no sentido bíblico, e que foram inúmeras e inúmeras doenças que ocorreram e acometeram a humanidade ao longo dos séculos. Então, esse desconhecido é insuportável. O que está matando as pessoas? E quando Nietzsche coloca essa ideia do desconhecido, ele vai, lógico, para o lado religioso e o ataque ao cristianismo. Desculpa, Samuel. Mas o ataque que ele faz é em relação a esse desconhecido. Nós temos que entender o que está acontecendo. E nós entendemos de muitas maneiras. Na Bíblia é entendido como um sofrimento necessário do povo, ou a peste negra no século XIV, ela foi entendida como um castigo divino. Então as pessoas saíam às ruas se dando chicotada para poder se espiar dos pecados. É mais ou menos uma vacina em termos religiosos e científicos. É tentar entender o que está acontecendo. Esse desconhecido nos amedronta. O desconhecido é insuportável. Nós não sabermos. E nesse sentido, e a ciência evolui, a ciência cria, nós sabemos muitas coisas. Como evitar, como melhorar, como mitigar os efeitos, como resolver depois que acontecer, como evitar próximas. Não sabemos tudo. E por isso ainda nos deixa um pouco constrangidos. E por muito tempo, esse não saber, ele foi criado, os saberes. Foram criados. Então era a culpa de tal fulano, era a culpa das bruxas, dos judeus. Eram culpas divinas. Hoje, ao sabermos, nós temos como lidar com isso, mas o futuro nos aflige porque nós não sabemos o que vai ser. A progressão tem projeções, mas não tem eficácias. Essa relação com o desconhecido me interessa muito e respostas têm que ser dadas, porque nós não nos confortamos com o não saber. É pior o não saber do que saber de uma catástrofe já muito clara. Samuel, que você ficou indignado? Não, na verdade eu ainda estou um pouco atordoado pelo dublê que entrou no meu lugar. Eu fiquei um pouco atordoado também porque a minha internet está muito oscilante e aí eu estou usando, enfim, dei um jeito aqui e resolvi o meu problema. Mas eu penso o seguinte, sabe? Eu acho que trazendo isso um pouco para a nossa vivência atual, porque eu acho que o ponto que nos faz refletir um pouco é o que nós estamos vivendo hoje, né? E, de fato, eu acho que existe uma parte de nós sempre acha que vai haver uma melhora, mas a gente vai vendo que não há essa melhora, né? Eu hoje estava, como bom católico que sou, né? Estava ouvindo o Papa Francisco dar a bênção Urbi et Orbi, né? E ele faz uma crítica muito pesada
ao que nós, a forma como nós encaramos o mundo, né? E essa tentativa mesmo de fazer a coisa ser de dar valor a coisas que não têm tanto valor, e etc. e tal. Eu fico pensando um pouco nisso, mas ao mesmo tempo, eu acho que, retomando um pouco daquilo que vocês falaram a respeito, eu perdi um pouco de algumas coisas com relação às pestes antigas e as que já nos assolaram. Isso não é uma coisa que é comum. Isso não é uma coisa que é comum, mas que ao mesmo tempo traz uma certa forma de repensar a nossa existência, né? E eu acho que um pouco disso é o que a literatura traz, né? Nós já lemos, né? Nós fizemos um trabalho uma vez no colégio, nós já lemos o ensaio sobre a cegueira, e até é uma leitura que eu recomendo a todos os que estão aqui, para que façam também, para poder entender um pouquinho essa questão de quando uma normalidade se quebra, né? Eu acho que nós estamos vivendo esse momento de uma normalidade que se quebrou totalmente. E aí eu queria entender um pouquinho de vocês dois, como vocês enxergam isso no decorrer da história, assim. Já falamos da peste negra, eu acho que nós temos nós sabemos um pouquinho disso, né? Mas temos outros momentos na história em que isso acontece também, né? Não sei, eu acho que eu queria que você elucidasse um pouco isso, Matheus. André também, usando a literatura. Só deixa a Luísa, ela levantou a mão. Isso, eu ia falar, deixa o pessoal perguntar. Tem algumas perguntas aqui no bate-papo. Sim, claro. Levantou claro. a mãozinha, vai lá. Deixa eu só liberar teu som aqui, porque eu fiz de um jeito que... Isso, foi. Pronto, agora foi. Não, eu só queria dizer, porque assim, quando o professor André falou sobre as pragas do Egito, ele falou num contexto bem literário, né? As pragas têm um objetivo que é a libertação do povo, né? Numa estrutura narrativa. E aqui a gente não está exatamente numa estrutura narrativa, né? A gente está no mundo real, assim, né? Desculpa, André, Samuel, eu só tô falando, tipo, sentido literário. Porque a gente não sabe se tem um objetivo, tipo, é um objetivo, é uma coisa criada, qual é o nosso papel nisso, qual é o papel da praga, né, da epidemia nisso, ou será que não tem um papel e a gente tem que ter uma atitude mais estoica, mais afastada do Nietzsche mesmo, como niilista, não tem papel, não tem significado, não tem um objetivo, não é literário. Tipo, eu não sei onde é que eu queria chegar, mas é só essa questão do real e do literário, narrativo. Eu acho que cada um faz uma interpretação de acordo com aquilo que consegue compreender e consegue levantar a respeito disso, né? Eu enxergo, de certa maneira, como católico e como crente, né, em Deus, que as pragas do Egito, por exemplo, elas tiveram um sentido de dar valor, de dar um peso ao que Moisés falava ao faraó. Liberta o povo, ai, senão olha o que vai acontecer com você. E eu acho que nesse ponto a gente pode ter várias interpretações. O que está acontecendo hoje? Como devemos levar isso? Eu acho que isso é uma questão muito particular, de certa maneira, para que a gente possa fechar uma questão, entende? Nesse sentido que eu falo. O que você pensa, André? Eu penso que a gente está discutindo isso, obviamente, por causa de um motivo muito concreto, né? Como colocou a minha querida Luísa ali, né? O motivo é muito concreto, o motivo não é simbólico. E a literatura é justamente uma interpretação simbólica, né? Tendo já passado vamos dizer, o período biológico ou material da coisa, né? Então a gente estudaria muito mais a peste na literatura, claro, como uma alegoria e um motivo de reflexão, não é verdade? Vocês levantaram a bola aí sobre o ensaio sobre a cegueira, por exemplo, né? Que é um livro maravilhoso, acho que é talvez o mais popular, né? Quer dizer, tirando a própria Bíblia na sua totalidade, mas enfim.
até pelo filme do Fernando Meirelles, né, já nos anos 2000, que é um livro kafkiano, né, na sua essência, porque trata de uma situação absolutamente absurda. Um sujeito, eu sei que o Matheus adora esse livro também, um sujeito para num semáforo é acometido pela cegueira. Um sujeito absolutamente comum. Inclusive, como para observar que os personagens desse livro não têm nomes, né? São simbólicos. Né? O primeiro cego, a mulher do médico, o médico, né? O velho com a venda preta. Personagens com nomes absolutamente típicos, ou arquetípicos, ou alegóricos, né? De modo que, assim, o que é essa cegueira? O que é esse coronavírus, né? O que é a peste das rãs? O que é a peste bubônica no período medieval? Isso transcende a própria questão material e biológica, se torna muito mais o que? Uma questão sociológica ou antropológica, até mais do que literária. Então, eu vou para o lado de encarar as próprias epidemias e pandemias como alegorias, né? Como motivos, como símbolos que vão servir aí como toques para reflexão a respeito do que podemos fazer. Será que nós vamos sempre chegar numa situação do absurdo? Porque de uma maneira muito comum a todas essas grandes obras, você não tem uma conclusão feliz, vamos dizer assim, né? Uma conclusão romantizada da coisa. O próprio livro do Saramago, né? Não vou contar enredos aqui, enfim, o que eu quero é que todos leiam essas obras, na verdade, mas enfim, não espere coisa boa dali, até porque eu estou falando de um autor muito cético, né? E mesmo se você pegar aí o anônimo autor da Bíblia, né, Samuel, supõe-se que seja o próprio Moisés, embora não seja muito lógico, né? Mas o importante é que foi tocado pelo Criador, a coisa fica em aberto, porque a história dos judeus não termina ali. Da mesma forma como a história das 7 moças e dos 3 rapazes no Decamerão não termina ali. Aquilo é só uma história de isolamento. O que nós podemos fazer no isolamento? Adotar essa cegueira? Então a coisa fica aberta. Tá? Só que eu não gostaria de deixar passar uma oportunidade de tratar também a possibilidade do amor. Então eu vou ser piegas nesse momento mesmo. Tá? Você tem um livro como O Amor nos Tempos do Cólera, de Garcia Marques, no qual a peste, o mal, no caso aqui o cólera, você vê que está um desfile aqui de pandemias, epidemias, bacilos, etc. Né? O cólera é só o pano de fundo para uma bela história de amor. Então eu vou falar de uma maneira muito brega, né? Que é bem do gosto e do meu caráter, né, Samuel? A gente gosta desse tipo de música, desse tipo de subcultura. É tempo de amar também. Eu não estou falando apenas no socorro humanitário, mas no amor no sentido mais amplo e erótico da palavra, tá? O que, ironicamente, aparece nesse momento, já que a gente não pode se abraçar, se tocar, se beijar, trocar fluidos, etc. Né? Mas mesmo em tempo de pandemias, é possível pensar na cólera ou no coronavírus, ou seja, ou nas pragas do Egito até, como algo que vai passar. Sempre vai passar. Nós somos rebaixados agora. Nós estamos humilhados e confinados numa certa situação. Mas a literatura nos ensina, historicamente, que isso sempre vai passar. E esse vírus maior que é a humanidade permanece. E aí fica o meu triunfalismo. Estoicamente falando, né? Fala, Matheus. Primeiro, o ensaio sobre a cegueira, no momento que nós estamos passando, eu desejava não ter lido. Porque ficaria melhor. Mas, uma vez lido, e reforço o que o André falou, esse livro tem que ser lido. Esse livro é maravilhoso, independente do momento que nós estejamos. Talvez, para mim, é o maior livro do Saramago, e eu adoro o Saramago, mas esse livro é de uma capacidade de criação de histórias e de escrita que não tem nada igual em língua portuguesa, a meu ver. E eu acho muito legal essa sua fala, André, de que sim, tudo passa, obviamente vai passar como guerras passaram, como outras epidemias, como tragédias naturais enormes que a humanidade já passou, obviamente vai passar. O problema é que todas essas tragédias, o terremoto de Lisboa de 1755, a peste negra do século XIV, a Segunda Guerra Mundial, inclusive, para nós é uma história contada. Né? Então, há um distanciamento em relação a elas. E manter uma esperança, e eu tenho certeza que isso vai passar e que dentro em breve, espero o mais rápido possível, eu possa estar abraçando meus alunos na sala de aula, convivendo com meus amigos. Isso nos traz uma esperança. Estudar história é
trazer uma esperança de sim, as coisas passam, não há mal que sempre dure, mas não há bem que nunca acabe também. E no sentido de que nós podemos esperar coisas boas. Eu quero estar errado com relação à humanidade. E tem uma pergunta aqui do Renato no chat. Vocês acreditam ser uma visão pessimista, acreditar que a desigualdade social cede apenas diante desses eventos violentos, tais como epidemia, guerras? Renato, eu acho que, e meus colegas também podem responder, melhora, né? Eu acho que a humanidade acorda um pouco, mas eu me mantenho ainda, digo, cético em relação a isso, de que não vai demorar muito para que nós esqueçamos o que foi isso. E as ações de solidariedade que surgem nesses eventos, elas tendem a esvanecer com um evento passando. Então, a guerra para acabar com todas as guerras foi a primeira. E ela chama a primeira porque existiu a segunda. Então, ela não acabou com todas as guerras. E depois da Segunda Guerra, nós sabemos de outras guerras, de povos que lutaram nela e travaram guerra contra outros. Inclusive, eu acho que a humanidade ela precisa, como um todo, parar, pensar e refletir sobre a sua condição no planeta, né? Eu já vi em Instagram, em vários lugares, se todo mundo estivesse dando a mesma bola para o aquecimento global que está dando para o coronavírus. É porque o aquecimento global, a mesma coisa, ele está distante de nós. Ele é uma realidade que, bom, talvez eu pegue, mas a humanidade vai se resolver e tal. Um asteroide que vai bater na Terra daqui 100 anos, não me importa. Não me importa, porque eu não vou estar aqui. E até lá a tecnologia resolve isso. Agora, por que se fala tanto do vírus? Porque ele está acometendo a humanidade agora. E eu espero mesmo, como você falou, Vivi, que disso tiremos algo. A filosofia, né, e as filosofias individualistas, as filosofias nihilistas, como Nietzsche, vão ver nisso um aprendizado humano individual, e poucas coisas vão melhorar a humanidade como um todo. Cabe a nós, enquanto sociedade, exigir melhoras. Exigir que o sistema de saúde brasileiro esteja melhor para uma epidemia futura. Daqui 30 anos, essa epidemia tem que passar como uma pequena onda e não como um tsunami. Acham que as epidemias, elas aumentam a desigualdade, na verdade? Eu tenho uma sensação de que nesse momento fica todo mundo colaborativo. Todo mundo não, né? Assim, uma parte, nossa bolha talvez mais colaborativa, sei lá. Mas depois as coisas vão voltando ao seu curso natural. Natural, quero dizer, desigualdade, cada um lutando pelo seu próprio tipo de sobrevivência. Samuel está levantando a mão e o Gabriel também já levantou a mãozinha para perguntar. Samuel, fala e aí dá a palavra para o Deixa eu só complementar uma coisa, Cipriano, porque é importante, assim, toda a ideia de praga, ela está sempre ligada, porque isso é muito com relação a isso mesmo. Toda a relação de praga, ela está ligada a uma ideia de miséria. Toda a ideia de peste, ela está ligada a uma miséria, né? Então, se a gente for pegar na história mesmo, né? Como a gente estava falando agora, a peste negra. O que era a peste negra, né? Peste negra era o piolho do rato que ficava nas pessoas mais vulneráveis, de certa maneira. Acabava acometendo as pessoas mais vulneráveis, de certa maneira. A cólera, nós tivemos em 1855, nós tivemos uma epidemia gigantesca aqui de cólera morbo no Rio de Janeiro, que matou 4.000 pessoas, assim, no Rio de Janeiro de 1850. Isso era uma coisa inacreditável. E que quero registrar, só Dom Pedro II foi lá, visitou o hospital, estava junto com todo mundo. Mas o ponto é o seguinte, eu sabia que você ia falar da família real. Sempre! E eu acho que o grande ponto é o seguinte, qual que é o grande ruído que a gente está vivendo hoje? A gente vive um mundo cada vez mais desigual. Beleza, a gente tem informação pra caramba, a gente tem a medicina super avançada, descobriram, não sei se é RNA, DNA, eu não sou biólogo, tá, Tamara? Então eu me... Mas assim, descobriu-se coisas tremendas sobre esse vírus,
mas a gente vive numa sociedade muito desigual, e essa desigualdade, ou seja, você fala tanto a gente fala tanto de empatia, né? Fala-se tanto da empatia, mas a verdade é exatamente o que a Vivi falou. Isso no primeiro momento é muito bonito, é muito interessante, é muito agradável, mas isso barra na realidade. A realidade é que existe uma desigualdade tremenda e nós vamos ser vítimas, na minha opinião, né? Não só na minha, como na de muitos estudiosos, né? Muito mais estudiosos do que eu até, nós vamos viver uma catástrofe com relação aos menos favorecidos. As pessoas que não têm condição, né, de não ter um plano de saúde, de não ter isso, aquilo outro, não ter um saneamento básico. É porque nós vivemos numa realidade em Jundiaí muito diferente, né? Nós vivemos na Suíça, na verdade, aqui, né? Nós temos aqui saneamento básico, podemos beber água da torneira. E então, de certa maneira, sim, se você pode dizer que individualismo gera desigualdade, eu acredito que sim, porque afinal de contas você vai correr atrás dos seus próprios interesses. Ou seja, os interesses do coletivo não funcionam mais. O que hoje a gente ouve? A gente ouve, por exemplo, o Tchaikovsky morreu de cólera Mas, eu acho interessante até contar uma coisa. Você vê que no começo da epidemia aqui no Brasil, pouca gente... Aliás, havia poucos dados que comprovassem pessoas contaminadas e houve uma corrida de pessoas que podiam ir até o Einstein, por exemplo, fazer testes porque estavam minimamente com alguns sintomas possíveis de gripe e elas queriam se certificar de que não estavam com coronavírus. A minha pergunta é, será que era para evitar a contaminação dos demais ou para se preservar, entendeu? Então, acho que é nesse sentido que a gente vê esse individualismo mesmo, né? Isso é uma questão... Que essa corrida pelo álcool gel, abastecimento, a pessoa vai lá e compra tudo que tem na prateleira porque ela quer garantir o dela. Então, acho que essa é uma discussão bem complicada, assim, sabe? De individualismo, esse coletivo que eu espero, gostaria que fosse, mas não sei se vai ser assim mesmo. E a gente vive uma sociedade cada vez mais desigual, uma sociedade onde o trabalho cada vez mais tem um valor, então a pessoa com certeza... Hoje, por exemplo, nós vimos aqui em Jundiaí uma manifestação de pessoas contra a quarentena, né, que foram à prefeitura de Jundiaí, fizeram uma manifestação, cuspiram nos repórteres da Globo que estavam lá, querendo trabalhar, entendeu? E valorizando esse tipo de condição nessa situação que a gente vive. Então, obviamente, se a pessoa foi ao Einstein ou não, se ela foi pensando no coletivo, se ela foi pensando individualmente, eu acho que são questões muito pessoais, mas obviamente nós podemos chegar à conclusão, obviamente não, mas podemos chegar à conclusão que de certa maneira sim, a pessoa ela está pensando no próprio interesse, não no coletivo. Eu estou muito preocupado com o Gabriel Cipriano, que levantou a mão faz 45 minutos. Vamos deixar ele falar. Vai lá, deixa eu ativar aqui o som dele. Gabriel, diga aí. Na real, o Samuel ajudou bastante com essa introdução que ele deu, porque eu queria ir bem para esse caminho que ele estava falando. Porque eu passei por situações nos últimos dias em que pessoas que eu conheço que trabalham vieram comentar comigo, conversa por WhatsApp, de que elas começaram a seguir todo esse negócio de quarentena, mas que depois de alguns dias elas começaram a entrar em um desespero, porque elas não conseguiam ver mais uma maneira de conseguir continuar pagando as contas delas. E daí depois disso eu fui assistir a televisão e eu vejo o Bolsonaro falando que, tipo, aquele monte de coisa que ele tem falado na televisão, obviamente, e eu fiquei um pouco na minha cabeça pensando, tipo, como uma certa parcela consegue ir contra o pensamento mundial em si, de tipo, fechamento de fronteiras, fechamento de tudo, isolamento social, basicamente pela questão econômica. E eu acho que essa questão econômica, ela sempre esteve atrelada, tipo, obviamente, em todos os momentos da humanidade, mas eu
eu não sei, eu fiquei pensando como que isso vai afetar, principalmente o nosso país agora, tendo em vista que o Dória falou, eu acho que foram algumas horas atrás, que iam reabrir as indústrias e as pessoas iam voltar a trabalhar normalmente em alguns locais. Jundiaí não, eu pessoalmente acho isso bom, mas eu conversei com algumas pessoas da minha família e algumas delas falaram, nossa, sim, realmente, tipo, eu acho que não deveria fechar. E eu fico pensando, caraca, mas realmente vale a pena focar nesse embate de tipo, vamos continuar economicamente indo contra o fluxo de todo mundo que está parando para ter uma melhora econômica agora, só que como que isso pode afetar mais para frente quando a epidemia realmente começar a pegar e crescer no nível desgovernado que nem chegou na Itália, que muitos índices dizem que a gente vai chegar no nível da Itália ou talvez passá-lo. Então eu penso, será que essas atitudes de realmente, vamos aproveitar a ideia que muita gente no mundo inteiro está fechando para melhorar nós mesmos aqui nesse meio e foda-se depois do que acontecer? Eu quero saber, tipo, o que vocês acham dessa situação toda? Tipo, o que vocês acham que essa corrida econômica pode gerar? E lembrando que tem uma questão política muito forte envolvida, né? Esse ano é ano eleitoral, Sim. de eleição nos municípios, e você vê que os municípios estão muito à frente aí das informações e ações, além dos governos. Enfim, não vou entrar na parte política aqui, que nem é muito a minha praia, mas eu fico vendo Dória versus Bolsonaro daqui 2 anos, começando já. Sim, né? sim. Eu não duvido nada disso. Vamos deixar a palavra para os nossos experts. Sim. Se vocês me permitem só introduzir assim um pouquinho, eu acho que veja que coisa louca. A gente está num momento tão recheado de informações de todos os lados, e aí a gente ouve o seguinte: e aí? O que fazer? Né? Eu acho que isso diz muito sobre o momento que a gente está vivendo. A gente está as pessoas estão totalmente perdidas nesse aspecto. Você veja que uma coisa eu não vou entrar no debate político. Eu acho que não vale a pena a gente enveredar por esse caminho, porque eu acho que isso valeria mais umas 3 horas só de tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. Mas eu acho que, gente, é tão claro assim o estar perdido, né? O estar perdido no meio de tudo isso, e a gente vê efetivamente o quê? Um momento em que a desigualdade é cada vez maior, que nós vamos ver, ela bate a nossa porta. O momento que a gente começa a perceber. Eu vejo, por exemplo, quem pede a volta das empresas, quem faz vídeo pedindo a volta do funcionamento das coisas, né? São os donos das empresas, né? Eu estou me segurando aqui para não fazer um discurso muito político, mas é muito difícil não fazer, é muito difícil não ter o sangue ver o sangue, sentir o sangue ferver nesse momento em que você começa a perceber que a conversa da empatia, a conversa da tolerância, ela não está sendo aplicada na realidade, né? Não sei, Matheus, me ilumina, por favor. André? Eu vejo, Samuel, já passo a bola para o André, é óbvio, claro, o vírus é uma coisa não política, mas a forma como tratamos a epidemia na sociedade é uma resposta que é sempre política, porque ela concerne a todos nós, ela concerne a polis, né? Por isso ela é política. E quando nós pensamos nisso, e falou-se muito aqui no chat, eu estou lendo o chat, crise econômica e como nós podemos lidar com as mazelas econômicas que vão surgir após, com certeza, tudo isso. Mas é difícil pensar que há uma questão muito mais premente, que é a vida de muita gente. E essa questão é a fundamental. As pessoas vão morrer. Se a vida humana se torna algo, a perda da vida humana, na realidade, se torna algo aceitável, né? Aquilo que, por exemplo, o Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, ele tem um livro chamado Homo Sacer,
em que a vida humana ela se torna simplesmente descartável frente a outras agendas. A agenda econômica, a agenda científica, por que não dizer? Uma descoberta científica vale a agenda, a agenda científica ela pode custar a vida humana. Uma agenda cultural e política, né? Votos, eleições, poder, economia com dinheiro, lucro, domínio de um determinado setor. E isso é muito sintomático da nossa sociedade. É extremamente... Nós pensamos muitas vezes que essas coisas estão alheias à política, mas é tudo uma forma de viver em polis, em sociedade. E quando nós pensamos que a vida humana passa para um segundo plano, e ela se torna números numa estatística, num gráfico, e o gráfico pode nos amedrontar, mas o gráfico pode muito bem ser simplesmente números. Enquanto ela não chegar na porta de casa, são números que nos apavoram ou que nos confortam, mas uma vida humana, ela não pode ser levada à morte ou ao extermínio, como diz o Homo Sacer, o extermínio de alguns para o bem dos outros. E é isso que muitas vezes a nossa lógica utilitarista nos traz. E talvez nós podemos caminhar para poder falar do hoje, acho que já estamos falando disso, e eu temo muito que uma moral, uma forma de vida que não precisa ser religiosa, forma de vida proposta pelo Kant, filósofo alemão do século XVIII, de que a humanidade é sempre fim e nunca meio. A humanidade não pode ser meio para riquezas, meio para descobertas científicas, meio para uma brilhante obra literária. E uma vida humana é a humanidade. Nesse sentido, seguindo uma moral assim, é absurdo, é inconcebível pensar que, bom, alguns vão morrer. Isso não existe parâmetro numa lógica racional humanista. André, você foi buscar algum livro? Se me permitem. Trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo prazer de aniquilamento que encerra, e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar a tua derrota e adiar para o outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Esse é o poema Elegia, 1938, de Carlos Drummond de Andrade, escrito exatamente no contexto terminal do auge para o contexto terminal da Segunda Guerra Mundial. Não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Então, a partir da literatura, eu vou entrar nesse debate político-econômico. Eu vejo a produção econômica, assim como a produção literária, assim como, vamos dizer, toda a produção de ciência mesmo, como um produto cultural. Sendo um produto cultural, é uma atividade humana. O Samuel depois vai poder até tratar melhor isso do ponto de vista das ciências sociais, no qual ele tem toda a expertise aí. Só que respondendo de maneira muito simplória a questão que o Cipriano pôs ali, que de tão simples é profunda, né? E aí, né? E aí? E aí que o homem é o essencial, né? Minha religião é o homem, tá? Eu não vejo como vamos dizer assim, o homem como um serviçal da política, e como certos estadistas, certos especialistas econômicos colocam. Não é o homem que deve servir a economia, mas a economia como um instrumento do humano, ainda que de maneira muito simplória, eu diga isso. E da mesma forma, a literatura e a arte em geral, elas servem para quê? Elas servem como um produto simbólico, representativo do espírito e da grandeza do homem. Então, eu não penso duas vezes em colocar o homem e a sua saúde, a sua sobrevivência, a sua glória, a sua honra, a sua própria existência
como a nossa grande moeda, e não os dólares, reais e euros. Isso é um valor arbitrário, simbólico, e não é vida. Minha visão é essa. Pois é. E aí você vê que a gente está vivendo um momento cada vez mais em que há uma desigualdade, ela é muito perceptível, né? A gente vive um momento em que as pessoas falam dos mais velhos, né, como um peso. Existe um peso nos mais velhos. Não, precisamos cuidar apenas dos idosos, né? E essa condição humana, ela vai se perdendo totalmente, né? E mais ao ponto de a gente chegar, por exemplo, ao grande Byung-Chul Han, que é o sul-coreano, que escreve um artigo agora em dia 20, se não muito me engano, ele escreveu, falando, né, sobre a questão... faz uma semana, mais ou menos, né? Falando sobre como que os poderes orientais, os países orientais, eles souberam lidar melhor com essa epidemia, com essa pandemia que nós estamos vivendo, ao custo de sacrificar a liberdade e a democracia. E aí eu acho tão interessante isso. O cara é um gênio, né? Porque eu acho tão interessante isso, porque nós prezamos tanto esses valores democráticos, da liberdade, e olha a situação que a gente vive hoje, manifestação para que as pessoas possam trabalhar, né? Um governo federal que fala uma coisa, um governo estadual que fala outra coisa. As informações, gente, as informações são totalmente desencontradas. As pessoas não sabem o que fazer, não sabem o que falar. Nós vivemos um momento muito complicado nesse sentido, sabe? Eu acho que uma coisa... Dia desses eu estava ouvindo, vou dar um exemplo para vocês, uma coisa besta, tá? Mas assim, as igrejas católicas... Eu sou um frequentador assíduo de missa e tudo mais, essas coisas aí. E as igrejas foram fechadas, né? Desde quinta passada, as igrejas foram fechadas. E eu entendo perfeitamente, né? Afinal de contas, se é uma ordem, se é uma lei, se é algo que deve ser feito, pois que façamos e não tem problema algum. Pois existe um grupo dentro da igreja que acha um absurdo que a igreja tem mais que ficar aberta mesmo para que se recebam as pessoas, porque antigamente, porque em 590 São Gregório Magno, com o crucifixo que hoje estava lá com o Papa Francisco, né, passou pelas ruas de Roma e libertou as pessoas da praga, e etc. e tal. As pessoas vão fazendo essas ligações. Não, temos que fazer como fizeram os antigos nesse sentido. Daí eu tentei, um dia desses, argumentar com uma pessoa dessa, falando, gente, o Papa, óbvio, ele lançou mão daquilo que ele tinha à época, que era um crucifixo e muita fé para poder resolver o problema da peste em Roma. E hoje nós temos uma resposta. Os profissionais da saúde dizem, fiquem em casa, façam um recolhimento, façam a quarentena, e as pessoas mesmo assim não entendem. O que vocês podem me dizer a respeito disso? Só para complementar um pouquinho, para a gente poder entender um pouquinho, como é que vocês entendem essa falta de confiança? A Carol acabou de falar e é muito importante isso. Essa falta de confiança na ciência. Porque não é possível, gente. Opa, caiu aqui. Eu ia comentar exatamente essa fala da Carol, porque eu acho que é isso. A gente faz algumas, não sei se eu posso dizer, me ajudem aí a precisar melhor, mas algumas décadas, acho que pelo menos 2 décadas, eu acho que a gente vive meio que assim uma supervalorização da experiência, das histórias contadas e tal, e cada vez menos um valor na ciência no sentido de comprovação e tal. A gente até vê, pesquisas mostram que, mas essas pesquisas ninguém vê, né? Qual que é o método, quem que fez, qual que é o questionamento e tal. Então, eu acho que a gente vive esse momento de um excesso de experiências e histórias, e aí a gente acredita em qualquer história, de qualquer áudio que mandam pra gente no WhatsApp,
como se aquilo fosse crível, porque foi um médico que falou, porque foi não sei quem que trabalha não sei onde, que fez não sei o que lá, como se isso fosse mais valioso do que recomendações da OMS, recomendações que já têm a sua comprovação científica. Por mais que pode ser que isso afete minha vida e eu não concorde, mas o indicativo de saúde é esse, a orientação mundial é essa. E aí vou só colocar um caldo aí nessa conversa, porque aí vem o presidente e confunde todo mundo mais ainda, né? Então, acho que eu até coloquei aqui no chat uma hora, acho que falta também um pouco de liderança, no sentido mesmo de quem é que a gente segue, quem é que a gente vê relevância e credibilidade nessa hora, né? Eu gostaria de falar sobre pegar dois ganchos. O primeiro, o Gabriel Linares colocou aqui, sobre, Matheus, o que a história e consequências das crises econômicas podem nos mostrar, porque, claro, né, a crise econômica pode, a partir de certo ponto, custar vidas, e ela pode custar vidas, e nesse sentido, acho que já foi falado, a doença ela pode afetar a qualquer um, mas as consequências dela não serão iguais. E o Brasil não será igual às consequências em relação a um país como a Alemanha, por exemplo. Seja no tratamento, nas condições dos hospitais e de saúde, seja no pós-crise. Porque pessoas vão perder empregos, e isso vai acontecer. A ajuda econômica que o presidente dos Estados Unidos deu, vocês viram o valor, foi de 2 trilhões de dólares. É inviável nós pensarmos isso no Brasil. Então, é claro que existe uma linha muito tênue entre, bom, a crise econômica ela vai se agravar, mas o que eu penso é que nós temos uma crise maior ainda para lidar antes, e que é a crise da doença. Depois precisa ser feito inúmeras coisas, inúmeras medidas governamentais, inclusive medidas inéditas, para poder exatamente resolver esse problema. Precisa, por exemplo, chamar os bancos a colaborarem. Bancos que tiveram lucro recorde no ano passado e vêm tendo lucros recorde de vários e vários anos. Então, eles precisam colaborar. Precisa colaborar os grandes empresários. Todos nós vamos perder. E não existe um vencedor, eu imagino. E a economia ela vai sofrer muito. E vamos tentar mitigar o problema, amenizá-lo de várias maneiras. Serviços essenciais têm que continuar, é óbvio. Mas essa questão econômica ela é uma questão fundamental, eu imagino que posterior. Ela vai precisar ser discutida. E eu repito, nós estamos sujeitos à doença todos, mas os mais pobres, a desigualdade social e os países mais pobres, eles estão completamente à mercê de uma catástrofe. A epidemia chegou à Índia e eu não sei o que pode acontecer na Índia, onde há 1.300.000 pessoas vivendo na rua. Essa é a condição. Então, esse primeiro ponto, se vocês quiserem comentar depois, até o Gabriel que colocou, mas um segundo ponto, só para não perder, o Samuel citou, Samuel, corrige minha pronúncia, o Shu Han, certo? Não sou bom de coreano, mas acredito que seja. Um filósofo coreano, e ele colocou que eles tiveram uma melhor resposta, a Coreia, os países orientais tiveram uma melhor resposta, e essa melhor resposta, ele escreve no artigo dele, e que essa resposta ela foi por causa de um controle social muito maior. E esse, para mim, é o maior medo das consequências que a Vivi colocou antes, as consequências que essa epidemia pode gerar. Ela pode gerar um domínio político sobre as vidas, um domínio sobre a vida, a bios, o biopoder, que o Foucault tanto cita, de que você vai ter catalogado num sistema a sua temperatura corporal, a quantas vezes as suas horas de sono, o seu estresse medido de alguma maneira, a sua adrenalina, o seu colesterol, isso vai estar à disposição de governos. E isso realmente evita doença, evita epidemias. Mas a que preço, né? A que preço, exatamente. Você chega num prédio para visitar um amigo e num churrasco de um amigo, você recebe uma mensagem dizendo, ali tem alguém contaminado. E a que preço isso é? É um preço de perda da liberdade? Então vamos voltar à filosofia hobbesiana de sacrificar a liberdade em nome da segurança? Há uma distopia em que vivemos todos felizes, saudáveis, vivemos bem, mas vivemos completamente controlados, né? Um Big Brother, não esse que ainda continua, o Big Brother do Orwell, um Big Brother em que a gente é
é supervisionado, é vigiado, a sociedade de uma vigilância completa. Esse, para mim, é o grande medo e que vai ganhar, esse discurso vai ganhar muita força, porque é o discurso sanitário, né? O Foucault fala do biopoder, do controle sobre a vida, de criar vidas superiores, vidas saudáveis. E o que é isso? A que custo isso vale? Novamente, caímos na questão política. André. Isso cabe muito bem naquela ideia do Giddens, né? Do Anthony Giddens, da sociedade de risco que a gente vive mesmo, em que as pessoas têm tanto medo das coisas, tem tanto... isso acaba sendo um combustível nesse sentido. André, fale alguma coisa antes da gente deixar o Mário falar. Com relação à questão que a Vivi, ó, apontando, né? Com relação à questão que a Vivi colocou ali sobre a descrença na ciência, né? Que é onde eu tenho a contribuir um pouco mais aqui. De uma maneira bastante categórica. É um absurdo a descrença na ciência. Então, nós estamos já aí avançando para o fim do primeiro quarto do século XXI, discutindo o formato geóide da Terra. Nós estamos discutindo a validade das vacinas, recuando a um tempo pré-Louis Pasteur. Nós estamos recuando a um tempo pré-copernicano. Então, a gente tem que passar por uma nova revolução copernicana, né? Só que aí o que convence não é mais a ciência, o que convence é o quê? O que convence é o que eu acho. Então, aí a gente cai no debate das fake news, que para mim é só uma expressão bonitinha e um estrangeirismo para o nosso bom e velho boato. Então, de uma aldeia global, a gente cai na aldeia dos nossos parentes, dos nossos velhos, da nossa ignorância, do nosso conhecimento que se limita até o quê? 300 quilômetros quadrados, que é onde eu consigo circular antes do advento da segunda revolução industrial. Então, nós chegamos nesse ponto. Tá? Então, a descrença na ciência é uma situação maluca, né? Absurda, inadmissível, que eu tenho a esperança de enxergar como um modismo, né? Como um corte de cabelo diferente, por exemplo. Depois de 20 anos, você passa e fala, meu Deus, como eu pude cogitar aquela ideia, pensar daquele jeito, fazer aquela coisa, tá? A ciência é o nosso grande capital. A gente falou muito aqui em economia, moeda, né? Nesse ponto atual em que nós estamos, né? Historicamente falando, mais até do que a própria arte, a ciência é o nosso grande capital. Então, não crer nela, de certo modo, equivale a não crer na própria vida, literalmente falando, dadas as circunstâncias atuais. Vamos lá, Samuel. Agora quantos daqui nesse grupo de 67 resistentes pessoas querem ser cientistas, né? Só discutindo aqui, isso nos coloca numa posição, pelo menos, de admiradores, vamos dizer, cultuadores da ciência, né? Tentando fazer todo esse apanhado histórico, sociocultural e literário, nos coloca, pelo menos, como amantes da ciência. Que a gente, pelo menos... E não cientista, aquele cientista de laboratório, pelo amor de Deus, né, gente? Cientista social, cientista político, cientistas. Claro. Né? Humanista, né? Mesmo Exatamente, humanista. né? Não tem que ter jaleco branco para ser cientista. Mário. Deve ser mais valorizado, né? Como é que é, Samuel? Cortou para mim. Social, né, das humanidades, né? Ele fala muito disso, dessa valorização desse tipo de profissional que tende a explicar melhor o futuro, né? Por falar nisso, eu acho que a gente poderia deixar o Mário falar, que é um profissional também das humanidades. Com muita honra. Cadê o Mário aqui? Pronto. Liberei seu som, Mário. Pode falar. Olá, estão me ouvindo? Tudo bem? Sim. Joia, é um prazer ouvi-los, amigos muito queridos e nos ensinam em cada conversa, isso é muito bom. Estamos aqui, eu e minha senhora aqui curtindo e aproveitando bastante esse momento aí. Obrigado, gente. E eu estava pensando algumas coisas da fala, o Matheus antes até a gente tinha conversado, né, Matheus, de poder interagir, não sei se é o momento agora, mas a fala de vocês trouxe tal qual o André, fui buscar um livro aqui também do professor Milton Santos, um grande brasileiro, um negro e intelectual brasileiro, que não é muito comum também. E ele fala, Matheus e colegas também, como que a gente já passou por uma mutação técnica, né?
Ele vai falar de todos os avanços e tal, e que a gente fala até de uma mutação da engenharia genética, que promoveria uma mutação do homem biológico, mas ele fala que é importante, não se fala isso, né? Não se fala das condições também hoje presentes que podem assegurar uma mutação filosófica do homem, capaz de atribuir um novo sentido à existência de cada pessoa e também do planeta. Me parece que esse momento reafirma isso, né? A gente está desesperado por um entender, né, do nosso papel, da nossa existência, de cada pessoa e também do planeta. Se você chega a um ponto em que você tem que escolher entre vida e economia, parece que é um caminho, acho que autoexplicativo do problema, né? E ele falou, o Matheus tinha comentado de sacrificar a liberdade em nome da segurança. Acho que a gente está caminhando por um caminho até pior, sacrificar a vida em nome da economia, né? Acho que não tem como... Não, é inquestionável o problema disso, que a gente tem que resolver a partir de uma mutação realmente. Qual o nosso papel, qual a nossa existência, o papel da nossa existência aqui. E também queria falar do André, que a fala dele me trouxe muito a importância dos clássicos, né? A gente está muito no mundo do entretenimento, mas como realmente para enraizar nossa percepção do mundo, a gente precisa dos clássicos. Se eu puder também comentar um pouquinho disso. E para não me alongar muito, um abraço enorme a todos aí. Valeu, gente. Obrigado pela aula. Valeu, Marião. Obrigada. Fala, Marião. Só para não perder o gancho do Marião aí, né? Importância dos clássicos, né? Eu faço questão de mostrar, exemplificar aqui e tal. O clássico é memória. Não, e essa biblioteca no fundo? Que eu tô, isso aqui corresponde a mais ou menos 0,1%, mais ou menos. Não. Eu tô com a minha singela aqui atrás. Mas... Não, na verdade é só... como é que é aquele negócio? É só um enfeite só, assim. Não são livros, é só papel. É construção. Você abrir ali, tem um terreno. Tem um terreno. Metade desses livros é de papelão. É isopor. Isso, isopor. Eu comprei no sebo por metro. Comprei por metro. Então. Mas a importância dos clássicos, que o meu grande amigo Mário colocou ali. O clássico é a memória, como eu dizia, né? Então a gente nem poderia estar discutindo aqui o reflexo de epidemias e pandemias ao longo da história se a gente não tivesse o registro desde os tempos bíblicos até hoje. Então, assim, para mim uma importância indiscutível, né? Quer dizer, o clássico nos forma como sujeitos históricos, como seres pensantes e como amantes da ciência, voltando na discussão da fala anterior. Vivi? Ou Samuel? Não tenho palavras. Eu acho que o que o Mário falou é exatamente isso, assim, ler os clássicos, alguns deles que você mencionou eu já li, outros eu não li, falei, mesmo o Samuel falando de Giddens, eu falei, ai, quanto tempo que eu não leio isso, meu Deus, preciso voltar a ser uma leitora desses grandes teóricos, reler. A gente lê, às vezes, sem maturidade intelectual, sem repertório, e lê por obrigação na faculdade, acha um saco ler aquilo. Então, como é importante, né, a gente ler esse tipo enfim, de fonte de informação, de repertório, de formação, né, de repertório. Para mim, falar, né, o que explica, são justamente esses grandes clássicos e muitas dessas obras que acabam explicando. O meu queridíssimo amigo José Arnaldo de Oliveira, que está fazendo várias intervenções aí que eu vejo no nosso chat, cientista social de marca maior também, um grande privilégio tê-lo aqui, Arnaldão. Mas é verdade, assim, as distopias dizem muito, né? Isso tem é só dar um passo atrás, a gente consegue tanta resposta, a gente consegue entender tão melhor o que está acontecendo, e de fato o que está faltando hoje para nós fazermos essa compreensão é justamente isso. Muitos dos que estão aqui, eu tenho certeza dos muitos que estão aqui ouvindo a gente, querem realmente uma compreensão, querem entender o que está acontecendo, o que fazer, o que pensar. Eu acho que isso, e eu falo assim, dá um passo para trás e olhar, que é um pouco do exercício que a gente estava tentando fazer aqui, vale muito a pena. A Daniela levantou a mão. Vamos lá, Daniela. Vamos caminhando para o final, meninos? A gente deixa a Daniela falar, aí a gente faz uma rodada final? Beleza. Sim. Bom. Eu vou fazer um convite para vocês
três e para o pessoal também, para terminar. Vai lá, Daniela. Olá, boa noite. Vocês estão conseguindo ouvir? Boa noite. Perfeitamente. Primeiro, eu queria agradecer vocês darem a palavra e queria me apresentar. Eu sou uma pessoa tremendamente ordinária. Eu sou uma colega de infância do professor Samuel. Não sou maravilhosa, erudita como os professores aqui. Eu tenho minha formação baseada em administração e ouvindo tudo isso que vocês estão falando, eu percebo que, assim, né, voltando a falar um pouco de gestão de toda essa crise, eu vejo que as informações elas estão desencontradas porque o medo do desconhecido, como anteriormente foi citado, né, é o grande movedor, vamos dizer assim, dessa crise, né? Por que a gente não, o medo não permite que nós possamos ver o caminho do meio, o caminho do equilíbrio? Eu me enxergo dessa forma. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele precisa controlar a liberdade de ir e vir, porque em algum momento é fatídico que o sistema de saúde vai colapsar. Isso é óbvio, porque não tem como nenhum sistema de saúde do mundo ter leitos para todos os habitantes. Em contrapartida, a economia precisa ser movida, e eu estou falando isso da economia como ciência, não só a economia do lucro, mas o dinheiro precisa circular porque ele é a moeda de troca hoje presente no nosso planeta. As pessoas precisam ver que o caminho do meio deve ser procurado. Ninguém vai ficar preso dentro de casa para o resto da vida. Está todo mundo preso aqui 1 semana ou 2 semanas, justamente para que a curva epidêmica seja menor, tenha um pico menor. A ciência vê isso, né? Mas a economia, que também é outra ciência, precisa se movimentar para ninguém passar fome, para estruturar uma sociedade tão desigual como a sociedade brasileira. Então, eu vejo que no meio de tudo isso, o ser humano não conversa, e eu falo ser humano em geral, porque os gestores do país são seres humanos. Eles não conversam porque o medo fica instalado. E aí eu vejo que não é só, não uma falta de confiança na ciência, mas assim, a ciência está em constante evolução. Ninguém consegue predizer como essa epidemia se comporta. Então, eu acho que vendo isso de uma maneira, né, administrativa de gestão, a gente tem que voltar sim para o lado de ser humano que a gente e eu concluo com um pouco do que o último colega falou, que é rever ou tentar enxergar o que essa crise nos traz como transcendência, como evolução de fato. Eu vi eu não posso citar o autor, mas eu vi algo escrito assim, nós não estamos passando por uma evolução mais do ser humano, né? Não do Homo sapiens. A gente já evoluiu há 200 mil anos atrás. A nossa espécie já está evoluída. Mas o quanto agora a gente não tem como tem que evoluir como humanidade, né? E o medo se instala e não permite que nós façamos isso. No nosso micro-universo ao macro. E essa é a minha questão filosófica. Então, acho que é um resumo do que todo mundo falou aqui, de uma forma bem, bem simples, ordinária, comum, de uma simples civil. Obrigada, gente. Estou morrendo de vergonha, mas obrigada. Aqui. Obrigada, Daniela. Matheus, quer fazer um apanhado aí do que a Daniela disse? Também fazer uma última mensagem aí, cada um faz uma última, enfim, sim. reflexão. Humanidade. Me corrija. Pode falar, Samuel, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Sim, fala. Eu acho que um pouco dessa questão da humanidade, ela foi se construindo com o tempo. Eu ouso dizer que nós estamos cada vez melhores nisso, seres humanos, eu acho. Apesar de que, eu sou um otimista, tá? Apesar de tudo, eu sou um grande otimista. Eu acho que, apesar dessa situação terrível que a gente está vivendo, apesar da situação
de colocarem muito a economia na frente das pessoas. Hoje nós podemos ter conversas como essa, hoje nós temos consciência como aqui nós temos, né? Eu acho que o mundo ele só tende a progredir de certa maneira, sem desistir mundo depois do coronavírus. Eu tô brincando. Mas eu acho que a gente tem uma consciência hoje que muita gente tem essa consciência, não todos, obviamente, eu não vou ser também achar que isso é uma coisa coletiva, mas eu acredito que tem muito mais gente hoje do que tinha há 200 anos atrás. Eu acho que, por exemplo, as condições de trabalho, tem hoje coisas que a gente acredita inimagináveis. Crianças trabalhando, por exemplo, né? Colocar as crianças para tirar o carvão da mina, sei lá, o que se fazia na Revolução Industrial. Hoje a gente nem imagina essas hipóteses. Então eu acho que, no fundo, por pior que seja o cenário que a gente está vivendo hoje, nós temos um caminho, nós estamos trilhando um caminho que não é tão ruim assim, não. O que vocês acham, Matheus, que você está aí com formigas aí? Eu queria dizer sobre isso, então, até para ir encerrando, como a Vivi falou, a nossa conversa. Eu vejo, o Samuel tem uma visão esperançosa, eu acho que a humanidade, sim, ela sempre dá um jeito, ela se resolve, ela consegue, vamos dizer assim, dar a volta por cima, mas o que eu temo é o que a humanidade pode fazer com ela mesma. E eu queria, como uma fala final, para terminar, voltar àquilo que eu tinha dito, e esse livro, para mim, não sei se dá para ver, 1984, de George Orwell, em que ele coloca numa parte, bem curto mesmo, o real poder não é o poder sobre as coisas, mas é o poder sobre os homens. E essa epidemia ela pode criar a noção de que um controle sobre a vida é algo desejável. E o controle sobre a vida é algo que vai ser decidido numa esfera da ciência, da medicina enquanto ciência, o controle sobre as nossas formas de vida, de pensar, de condições sanitárias. E isso aparece para mim como um grande medo, porque quando isso se tornar satisfatório, nós viveremos as distopias. Nós viveremos um mundo em que não saberemos mais criticá-lo, porque ele é um mundo, entre aspas, bom, em que você garante uma suposta felicidade, porque você tem sanado todas as suas necessidades básicas, mas isso que nós estamos fazendo aqui, e eu pego a fala do Samuel, crítica, pensamento, livre conversa, isso acaba. E as pessoas começam a ser diagnosticadas antes mesmo de qualquer coisa. É você fazer um exame num recém-nascido e saber qual o prognóstico que ele pode ter daqui 30 anos. E isso não é uma coisa impensável hoje em dia. E nesse sentido, eu queria partilhar aqui, ouvir vocês numa conversa final, de que esse futuro, as distopias, elas estão cada vez mais perto, essas sociedades do controle. E contra isso, contra uma fala única, seja ela a fala da religião, seja ela a fala da ciência, da medicina, eu acho necessário uma relativização. O relativismo é importante, ele é necessário. Eu queria só contar uma breve historinha que aparece num livro de um filósofo da ciência, defensor do relativismo, em que um médico vai a uma tribo africana de uma pessoa que estava com problemas no fígado e ele precisa fazer uma cirurgia, precisa abrir o corpo. E o africano dessa tribo, ele se recusa, porque ele prefere morrer a ter a liberdade do seu corpo invadida. E para nós isso parece um discurso completamente ilegítimo. Como ele pode se recusar a isso? Era uma cirurgia relativamente simples. E ele morreu daquilo no século XIX. Porque é outra visão de mundo. Eu não estou dizendo que ele está certo, mas eu estou dizendo que se nós não tivermos relativismo, se nós não pensarmos de diversas maneiras, aceitando formas diferentes da nossa, nós vamos cair numa distopia, nós vamos cair num mundo com um único pensamento. Essa epidemia toda, ela pode contribuir para uma hegemonia total e completa da ciência sobre outros discursos. E nesse sentido, fazer o que o Chu Han fala na Coreia de o controle sobre a bios, aquilo que o Foucault tanto escreveu sobre o biopoder. Era isso que eu tinha. Eu queria agradecer a todos que estão aqui. Foi muito legal a conversa. André, Vivi, Samuel,
e todos vocês. Agradeço muito, quero ouvi-los. André. Tem alguma pergunta a ser feita ali, ó. O Henrique quer fazer faz tempo lá, ó. Aí depois passa para mim. Henrique e Georgiane, não é isso? Não, acho que não. Não tinha pedido, ó. Ele só passa. Eu acho que o Arnaldo levantou a mão aí querendo fazer uma pergunta. Foi. Olha só, hein? Então vamos agilizar para as palavras finais aí, né? Bom, que a literatura não fosse vista apenas como uma coisa ilustrativa aqui, tá? Mas como um resgate daquilo que já se escreveu, não só a respeito de epidemias, mas numa espécie de alternativa sobre o que se fazer a respeito, tá? O que se fazer a respeito? Esperar? Ficar em quarentena? Sair para as ruas? Né? Eu não sei. Aí está. Não há uma resposta científica para isso, obviamente. O que se aponta, sobretudo, é que só joga contra nós negar a realidade e negar o discurso científico e negar as próprias evidências, tá? A literatura nos mostra que ainda existe um espaço para a beleza, ainda existe um espaço para se negar não os fatos, mas o caos que um vírus microscópico e invisível pode gerar, tá? Mas sempre ficará uma palavra final, tá, da vitória do homem sobre isso. Então, de uma maneira diferente do Samuel, mas chegando ao mesmo ponto, a minha visão também é uma visão positiva. Não é uma visão ufanista, chauvinista, triunfalista, nada disso, né? Mas baseado numa esperança que a própria ciência também não pode me explicar, mas que eu simplesmente sinto e que a literatura me ajuda a verbalizar, mesmo que seja das maneiras mais terríveis, como falando de 10 pragas, ou como falando da presença sufocante de ratos na nossa realidade, ou um microscópico vírus que a gente não enxerga, mas que chegou até nós, que nos afeta e desafia todo o conhecimento que nós acumulamos aí em milênios de história. Então, assim como o Matheus, eu queria simplesmente agradecer a presença de todo mundo aqui, algo que me surpreende, encontrar velhos amigos, atuais alunos, ex-alunos, todos absolutamente pessoas queridas, né? E até a parte dos gritos eu estou levando aqui, tá? Para ficar apenas com o positivo. Que alegria ver todos vocês aqui. Muito obrigado e boa noite. Vivi. Samuel, quer falar uma última coisa para poder fechar? Eu quero sim. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que o que me consola como católico... Eu já estou dormindo, tá, gente, para terminar esse negócio aqui. O meu já acabou. Eu também. O do Matheus também. O que me consola como católico, e aí eu não quero que ninguém, só os católicos pensem comigo, né? Mas é a promessa de Fátima. Por fim, meu coração o Imaculado triunfará. Isso, para mim, como católico, é uma grande esperança. Como sociólogo, eu vejo que nós estamos num momento em que alguma coisa vai acontecer, né? Pegamos o Churran, pegamos o Giddens, pegamos o Ehrenberg. Qualquer grande intelectual hoje das ciências sociais fala dessa sociedade. O coitado do Bauman, que já foi mais pisoteado, citado, recitado em prosa e em verso, né? Mas com a sociedade do cansaço. E a verdade é que a gente vive isso, a gente vive um cansaço tremendo e uma falta do que... E para onde vou, o que eu sou, o que acontece, e vai ser necessário isso. Vai ser necessário um repensar. Eu acho que, mesmo, mantenho o meu otimismo, e principalmente eu agradeço por momentos como esse. Eu agradeço por momentos como esse em que eu estou isolado há uma semana, quase duas, todos nós, na verdade, né? Quase 2 semanas, em que a gente às vezes acha que está perdendo um pouco até do trato social, em que às vezes a gente acha que a gente vê as redes sociais, acredito que a grande maioria que pense um pouco como nós, né? Infelizmente nós vivemos um mundo em que
não existe mais o nós contra eles da política, mas existe o da saúde também agora. É o nós saudáveis contra eles que estão doentes. Que coisa horrível, meu Deus do céu, que coisa trágica. As pessoas cogitarem abrir os seus negócios e levar uma vida normal em detrimento da vida humana, de qualquer maneira. Né? Então, ter um momento como esse, em que eu posso conversar com amigos queridos, em que eu posso ver pessoas maravilhosas que eu tenho carinho enorme, ex-alunos, amigos, colegas, ex-colegas professores, colegas professores, Rosa Andréia, maravilhosa, tanta gente que eu adoro, a Dani, que é minha amiga de tantos e tantos anos, ou seja, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, né? E muito mais do que isso, né? Mas eu quero agradecer muito, Vivi, esse momento é muito bom para que a gente possa ter exatamente essa possibilidade, um pouco nesse momento de reclusão. Eu acho que seria interessante a gente deixar alguns links aqui, eu Matheus, André, de algumas indicações de literatura, de repente, alguma coisa que a gente possa deixar, não sei como, né? A gente pode reunir isso e aí a gente divulga na VRS, vocês compartilham, né, nas redes de vocês, a gente pode fazer isso, sim. Seria legal, vamos fazer uma bibliografia, né, do que nós falamos. Do que a gente apresentou aqui. Séries, livros, coisas que as pessoas possam ver e ler, enfim. É uma alegria. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer imensamente por vocês dedicarem o tempo de vocês aí, do isolamento social, para interagir com todo mundo aqui. Poder participar dessa conversa foi incrível. Mediar minimamente também foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Vocês todos que estão aqui presentes, vocês que conduziram brilhantemente. Obrigada. Eu chamo de meninos, mas não são meninos, são grandes professores, pensadores, enfim. E aí quero depois bater um papo com vocês para a gente ver se continua fazendo isso durante a quarentena, isolamento social, se é que ele vai continuar, não vai. E falou-se muito de distopia aqui. E tem o Rodrigo que deu aula na Casa do Saber, da aula do Homo Deus, e falou tanto de distopia também nessa aula. De repente a gente coloca mais um rapaz aqui na conversa para poder falar um pouco disso também, tá bom? Mas são ideias borbulhantes aqui na minha cabeça. Eu coloquei aqui no bate-papo o link da VRS Cursos, para quem quiser acompanhar. Também tem as redes sociais dos meninos, vocês podem acompanhar por lá também. Tudo que a gente fechar e acordar de datas para a gente poder conversar novamente, vocês vão saber por meio deles, que mobilizaram tantas pessoas. Quero agradecer imensamente. Um bom fim de semana para todo mundo. Se cuidem, fiquem de quarentena, ou façam o que vocês quiserem, na verdade, mas assim, procurem prezar pela saúde sua própria e dos seus queridos e coletivos também. Eu tirei uma foto, né, meio assim, geral de todo mundo por aqui, e depois eu posto para vocês. E, enfim, é isso. Agradecer imensamente. Obrigada e até uma próxima. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Boa noite. Boa noite.